Confirma, pede para o pessoal se está vendo. O pessoal está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá. Estão vendo a tela? Estão vendo a tela, está compartilhada? Beleza. Então, tá bom. Então, boa tarde para quem eu ainda não falei, para quem eu falei também. Vamos começar o nosso estudo, que eu dei esse título de Pensamentos e Reflexões em Tempos de Isolamento. O intuito, a intenção é que a gente preste atenção, observe, né, os nossos pensamentos nesse tempo que a gente está confinado. Imagino que a gente, em algum momento, a gente pense a mesma coisa, pelas conversas que eu tenho em família, com os amigos, pelo que eu tenho lido, os pensamentos que a gente faz são mais ou menos próximos, e que a gente, então, tem uma reflexão a respeito disso, à luz do Espiritismo, né? O que o Espiritismo contribui com a gente nesse momento que a gente está confinado, que nós estamos isolados, para ajudar a gente perceber o que estamos pensando, o que a gente deve pensar, o que a gente pode tirar de tudo isso, né? Com base no que Jesus nos deixou de ensinamento e que o Espiritismo nos trouxe. Então, vamos começar. Eu dou enter? Sim. Então, vamos lá. Então, nós já passamos por momentos difíceis, acho que todos nós, se não somos todos, pelo menos somos a maioria, já passamos por momentos difíceis em que a gente fica sem chão, que a nossa vida muda de uma hora para outra, de uma maneira brusca, normalmente contra a nossa vontade, e não há nada que a gente possa fazer para inverter aquilo a curto prazo. Então, a gente já passou, possivelmente, por esses momentos complicados, que fogem ao nosso controle, né? Perdas de pessoas amadas, perda de um emprego sólido, momentos de dificuldade na vida, todos nós já passamos. Mas qual que é a grande diferença que a gente vê agora? A principal que a gente nota é que estamos todos juntos com o mesmo problema. Esse problema ele não é comum só a uma família, a uma pessoa, mas ele é a nossa cidade, ao nosso país, a vários países, ao nosso globo terrestre. É um problema de todos, embora a gente saiba que cada um vai sentir de uma maneira diferente, dependendo da situação que a pessoa está, seja emocionalmente, se está sozinho, se está com a família, se está longe da família, né, mesmo distância de quilometragem, né, ou fisicamente, né, se eu moro num lugar menor, se eu moro numa casa, numa cidade do interior, é claro que isso vai, de alguma forma, ele se diferencia, esse sofrimento, ou esses pensamentos de angústia, de medo. Mas a gente está junto no mesmo problema. E, ao mesmo tempo, a gente está separado. Cada um em sua casa, em isolamento, e aí a gente não tem aquela presença física, que quando a gente está com um problema sério, a gente corre, pede colo, que acalenta a gente, que nos fortalece, e nós estamos carentes disso, né? A gente não pode nem dar o colo, claro que existem outras maneiras, através de uma ligação, de um vídeo, de uma indicação de uma leitura que a pessoa possa fazer, mas a presença física mesmo a gente não tem e que a gente sente falta. A gente vive falando aí que está morrendo de saudade de abraçar, de beijar todo mundo, né? Bem, e aí, como é que a gente lida com isso? O que a gente está pensando? Sobre o que nós estamos refletindo nesse tempo que a gente está tendo, por mais que a gente esteja... Muitos continuam a trabalhar, muitos colocaram cursos de ginástica, atividades físicas nesse meio tempo, o que faz bem, né, também, mas nós estamos refletindo realmente sobre esse momento? O que a gente deve e o que a gente pode pensar sobre tudo isso? E o que vai mudar no mundo, o que vai mudar na nossa vida? É claro que eu não tenho essas respostas, né? A gente vai estar aqui para refletir mesmo sobre isso, para a gente pensar sobre isso. E no decorrer da palestra, do estudo, eu vou tentando ver o que o Espiritismo diz a respeito disso, o que a gente pode aproveitar disso. O que tirar de tudo isso. Bem, então, para a gente começar colocando, por que a gente traz o Espiritismo, né? Porque lá nos Flagelos Destruidores, os espíritos e Kardec, eles falam exatamente desse momento que a gente está passando. E Kardec, ele numa nota, ele coloca exatamente isso, que eu vou ler aqui um pedacinho.
Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Então, ou seja, Covid-19 está ali dentro de peste, então é um flagelo destruidor, né? Então está dentro disso que Kardec está falando. E aí na pergunta 737, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, a gente passa por esses momentos para progredir mais depressa e para aquilo que a gente precisa adiantar seja mais rápido do que a gente leve séculos para mudar. E isso a gente está vendo, a gente já vem falando sobre a mudança para o mundo de regeneração, a gente vem sentindo essa mudança e a gente vem também sentindo que cada vez se aproxima mais essa hora dessa mudança grande. Na pergunta 738, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? É uma pergunta que a gente se faz muitas vezes. Será que não tem outra maneira? A gente precisa de tanto sofrimento, ver tanto sofrimento para que a gente possa progredir? Será que não tem outro jeito? E os espíritos respondem que pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a gente tem tido oportunidades em cima de oportunidades de melhorar. Deus nos dá essa oportunidade, mas como muitas vezes a gente não aproveita, chega uma hora que precisa de uma sacudida maior. E lá na resposta da questão 740, tem como tirar isso aqui, mano? Só um minuto. Claro, só você baixar aqui. Você joga para cá, assim, que não te atrapalha. Lá na resposta da questão 740, os espíritos falam o seguinte: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, a gente vê por aí, por essa resposta, quais são os valores que a gente tem que desenvolver, né? Exercitar a inteligência, demonstrar paciência e resignação, os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Então, esses são os valores que a gente precisa trabalhar, são os valores que interessam para o mundo de regeneração. Então, é isso que a gente tem, que já é a dica para a gente aproveitar nesse momento que a gente está de confinamento. E não foi aqui. Bem, e aí então a gente volta lá aquelas perguntas, né, que eu fiz, que eu até falei que eu não sei as respostas todas, que a gente está fazendo esse exercício de reflexão. O que a gente deve pensar? O que vai mudar? O que nós podemos aproveitar desse momento? Então, a gente sabe que muita coisa vai mudar em muitos aspectos, né? No social, no pessoal, no econômico, e a gente está esperando essas mudanças mesmo. Só que muitas coisas a gente não consegue perceber. Quem já passou por... Todos nós já tivemos experiências que as pessoas falam para a gente: isso você vai mudar, você vai ser uma pessoa melhor desse momento. Mas a gente não consegue enxergar aquilo naquele momento. Tempos depois, quando a gente tem uma determinada reação, a gente percebe que o que fez a gente mudar foi aquele sofrimento lá de trás. Porque isso é gradual, a gente vai mudando aos poucos, o mundo muda aos poucos, e a gente não tem muita percepção do que vai mudando. Porém, tem algumas outras coisas que a gente consegue perceber, sim, né? Alguns aspectos a gente pode perceber e pode direcionar para a nossa evolução. A gente tem que estar atento o que a gente pode mudar durante esse tempo que nos faz, realmente nos convida a essa mudança. Ontem, no jornal Globo, escrito, teve uma entrevista com o sociólogo Michel Maffezoli, que é um francês,
É muito interessante que tem muito a ver com o que a gente traz no Espiritismo e com a palestra, que ele diz o seguinte, que nós estamos passando por uma crise civilizatória. Ele é um estudioso desse assunto, né, de modernidade, pós-modernidade, e ele diz que nós estamos passando por uma crise civilizatória com coronavírus e que a gente está caminhando para um novo mundo que seria a pós-modernidade. Ele coloca como valores da modernidade o nosso fechamento ao individualismo, né? Nós cultivamos esse individualismo e cultivamos uma organização muito racional da sociedade. Então, ele diz que isso vai cair depois do isolamento que a gente está passando. Ele diz que, então, virá a pós-modernidade, que vai ser uma cultura do sensível, focada na emoção e no instante presente, onde vão predominar valores como compartilhamento, como o estar junto e como o estar com. E ele diz que a gente já pode observar essa nossa vontade de compartilhar, de trocar, de ser um voluntário, a gente já pode observar através desses movimentos que a gente vê pela internet, que a gente percebe também no nosso dia a dia, das janelas, né? Das pessoas se comunicando através das janelas, das músicas que as pessoas tocam. Teve também um parabéns para você de uma senhora que cantaram parabéns nas varandas para ela. Então, ele diz que isso já é essa vontade do estar junto, do estar com. E que isso é muito ligado aos nossos valores espirituais. Então, em lugar do materialismo, do economicismo, do progressismo, a gente vai voltar com algo mais espiritual, com algo com valores mais comunitários, né? Então, é muito bom a gente perceber que um sociólogo estudioso desse assunto já está percebendo essas mudanças que são boas para todos nós. Bem, então, continuando. Então, vamos aproveitar esse momento, né? A gente já está com tudo para que a gente possa melhorar, sair melhor desse confinamento como pessoas e como sociedade. Então, a gente tem que aproveitar. A gente está fazendo parte dessa grande mudança, e isso é uma oportunidade de evolução, de crescimento, e vem alguns pensamentos. Qual que é a perspectiva desse nosso olhar nesse momento? A gente está pensando só no medo, no pânico, no desespero, no desânimo, só ouvindo notícias de doenças e de mortes, né? É claro que não é fácil a gente pensar de outra maneira. Eu acho que é até normal a gente passar por momentos que a gente tenha medo, que a gente se desanime, que a gente acorde, né? Quando a gente acorda, que a gente pensa o que está acontecendo, quando que isso vai acabar, né? Que loucura é essa que a gente está passando? Mas aí a gente tem que lembrar da oportunidade que a gente está passando, que a gente está tendo nesse momento. Ou a gente está pensando com ânimo, com fé, com aprendizado, se a gente está refletindo nisso. Quando a gente consegue encontrar essa fé, esse ânimo, esse aprendizado, refletir sobre esse momento, com certeza a gente vai passar melhor por essa fase e vamos nos tornar pessoas melhores também. Então, é hora da gente colocar em prática aquilo que a gente sabe, principalmente nós, através da doutrina espírita, né? Da fé, do ânimo, da alegria, de observar quais os valores importantes para a evolução e para a regeneração. Bem, e aí eu separei 4 reflexões assim, que eu acho que faz parte do dia a dia de todo mundo. Claro que existe muito mais coisa que a gente possa refletir nesse momento, mas eu separei essas 4. Primeiro é da convivência familiar, né? Nós estamos convivendo com os nossos familiares 24 horas por dia. A gente já convivia, mas a gente saía, a gente ia trabalhar, a gente voltava para casa cansado, às vezes desanimado, mas aquilo no dia seguinte mudava. Então, tudo aquilo que nos irrita no outro, que é um problema, que às vezes é o nosso espelho, né? A pessoa é tão parecida com a gente que aquilo acaba, é o nosso defeito que está ali projetado, as implicâncias, problemas de relacionamento, tudo isso fica muito mais aflorado. Não é à toa que a gente também vê aí pela internet vários vídeos que a gente ri, porque faz parte do nosso dia a dia, mas marido e mulher com aquela plaquinha, né, na frente, passando, falando que está uma maravilha a quarentena, mas na frente passando que não aguenta mais, pelo amor de Deus, acabe.
E a gente, como espírita, sabe que muitas vezes dentro dessa família, dessa convivência familiar, a gente está realmente ali para um resgate ou para uma ajuda. A gente está naquela família, muitas vezes, com problemas sérios de relacionamento. Então, é a hora da gente desenvolver isso, né? Da paciência com o próximo, respeitar a opinião do próximo, filhos adolescentes que têm ideias tão diferentes da gente, muitas vezes, né? Da gente valorizar essa companhia. Tem gente que está com muita gente em casa, sogra, conviver com tudo aquilo o tempo inteiro, né? E não dá mais nem para a gente falar, que todo mundo já deve ter falado uma vez na vida, que a gente vai sumir. Eu queria sumir, porque quando a gente fala que vai sumir, a gente não some, porém a gente tem essa possibilidade, né? E agora a gente nem essa possibilidade a gente tem. A gente não pode falar que vai sumir para onde, né? Não tem. Então, a gente tem que procurar desenvolver esses valores. Ai, mas eu estou sozinha, eu estou morando sozinho. O que eu vou desenvolver com relação à convivência familiar? Valorizar a companhia, o estar junto, o estar com, né? Quantas vezes a gente não valorizou o outro, não deu atenção para a nossa família, não pensou no outro, ou pensar, se eu estou bem, eu estou sozinha, estou bem, como que eu posso praticar caridade? De repente, ajudar a quem está com uma família e passando por esses problemas de convivência, ou ainda aquele que está sozinho e que está precisando de ajuda, ter a humildade e a coragem de pedir essa ajuda, né? Fala, estou me sentindo sozinho, não estou conseguindo passar por esse momento bem, então pedir ajuda também. A segunda reflexão com relação ao consumismo. A gente, acho que também passa pelo nosso pensamento muito a questão dos gastos excessivos que a gente tem. Será que tudo que a gente compra, que a gente deseja, é realmente necessário? Será que a gente, até questões de a comida, né, que a gente coloca na mesa, que a gente compra a geladeira cheia, abre milhões de coisas sem que a outra tenha acabado, e agora, ainda que a gente não esteja precisando fazer estoque, nada disso, mas a gente a gente não quer ir toda hora sair na rua, não quer ir no mercado, então a gente faz algo mais racional, né? E ninguém reclama disso, a gente pensa melhor. Será que tudo que a gente compra e gasta é realmente necessário? A questão da poluição, a gente veio lá os estudos com o céu da China, como ficou menos poluído, muito menos poluído, os canais de Veneza, né, limpos, rapidamente se regenerando. Aqui mesmo, se a gente olha para o céu, eu percebo o céu muito mais limpo à noite, né, muito mais estrela, a gente consegue enxergar. Então, o que a gente está fazendo com o nosso planeta, né? Ele se regenera rapidamente, mas a nossa atuação está sempre prejudicando. Então, o que a gente pode melhorar nesse tempo? Como a gente pode ser mais sustentável, melhorar os nossos hábitos, pensar nos nossos hábitos alimentares, a nossa atividade física, o que a gente pode melhorar a nossa alimentação durante esse tempo. Tem gente até que fala que quem que é o vírus, né? Porque quando a gente deixa de circular no planeta, ele se regenera tanto. Então, a gente está, na verdade, fazendo mais mal a ele do que bem. O que interessa de verdade para a nossa felicidade. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer durante esse tempo. Então, desenvolver uma visão integrada da natureza e do mundo, valorizar mais, né, o passeio, o convívio, a natureza, a nossa própria saúde e desapegar. Bom, uma terceira reflexão seria com relação ao uso da tecnologia. A tecnologia desencantou muito a gente, né? A gente falou muito mal dela, que afasta quem está perto, une quem está longe. A gente usou a tecnologia mal, de certa forma, né? Para a gente poder ter ficado assim. E agora a tecnologia está nos reencantando. Ela está nos conectando realmente com as pessoas, ela está acentuando essa questão do estar junto, dessa necessidade que a gente tem. Então, ela está sendo muito bacana para a gente, né? E a gente pode perceber que muitas vezes a gente está perto de uma pessoa,
de um parente, de um amigo, e a gente, não, amanhã eu passo lá para ver, depois eu vou, e não vou ligar agora porque eu moro tão perto, eu vou depois no dia seguinte, e a gente às vezes passa meses sem ver aquela pessoa. E a gente está vendo que o uso da tecnologia, não que vá substituir, eu não acredito, né, que vá substituir a presença física, a visita, você ir lá ver como é que a pessoa está, mas toda vez que você pensar naquela pessoa, você pode ligar, fazer uma ligação de vídeo, inclusive, porque realmente aproxima mais, né? A gente vê a carinha quando a gente entra nessa reunião, é muito bom, é muito bacana. E lembrar que, assim, desde que começou essa questão da gente usar o Zoom com tanta para reunião, para cursos, eu me sinto muito lá nos livros de André Luiz, quando ele coloca que as reuniões eram presenciais, mas tinha sempre uma oração que era de algum mentor que não estava ali, que era transmitido e ele não sabia muito bem explicar como que era aquela transmissão, né? Ou a palestra mesmo era em outro local. Então, faz parte da nossa vida, vai fazer cada vez mais. É muito bom ver que todo mundo consegue ter esse acesso. Às vezes as pessoas tinham medo, né, de errar e de não conseguir se conectar, e a gente vê as pessoas, idosos ou não, fazendo isso com uma certa facilidade até. Então, a gente valorizar esse bom uso da tecnologia, para depois que isso tudo passar, a gente continuar usando ela bem e desenvolver a atenção com todos. Se a gente tem essa tecnologia, a gente pode atender a mais gente. Bom, e a quarta reflexão, que é o autoconhecimento, né? Será que a gente procura fazer esse autoconhecimento? Ele é recomendado por psicólogos, é recomendado no espiritismo, mas a gente sempre tem aquela desculpa do tempo, né? A gente não tem tempo, acaba deixando isso para o final do dia, e a gente já faz deitado, quase dormindo, fica com sono. Então, a gente também tem esse tempo agora, por mais que a gente esteja com uma rotina diária que é boa, a gente tem um tempinho de sobra que a gente possa realmente parar para fazer essas reflexões. E aí, no domingo passado, eu acho, no sábado, teve uma entrevista também no jornal. Como que é bom isso, né? A quantidade de entrevistas e de assuntos que estão sendo discutidos a respeito disso, do autoconhecimento, o que a gente vai levar de bom desse período que a gente está passando. Então, teve essa entrevista com Alain de Botton, que é um escritor suíço de 50 anos, ele reside em Londres, e ele é famoso porque ele popularizou a filosofia e divulgou o seu uso no dia a dia. Então, ele coloca a filosofia no nosso dia a dia. E ele começa falando de Pascal, que é o Pascal que nasceu lá em 1623, o físico, filósofo, teólogo católico francês, que tem esse aforismo que diz aí: a única causa da infelicidade do homem é que ele não pode ficar quieto em seu quarto, né? E aí a gente vê essa frase que é verdadeira e a gente coloca, e agora a gente está isolado, né? Como que a gente vai fazer? O que a gente deve fazer para a gente conseguir ficar um pouco quieto no nosso quarto, conosco mesmo, sem fugir de nós mesmos, né? E Alain de Botton diz que a gente está sempre tentando escapar de nós mesmos. A gente sempre colocando milhões de coisas, milhões de prioridades, e a gente não para pensar o que está acontecendo dentro de nós. E aqui a gente deve desacelerar um pouco, aproveitar esse momento para a gente desacelerar e pensar: será que a gente deve sempre ir a novos lugares para sentir e descobrir coisas novas e valiosas? Será que a gente já não tem um tesouro dentro da gente que a gente possa visitar? Continuando, ele diz que estar confinado em casa é um incentivo a pensar, ou seja, ele chama de viajar no sofá. Em termos físicos, ele diz, não vamos percorrer grandes distâncias, mas estamos atravessando quilômetros de território mental. E, ao fim, somos sutilmente diferentes, uma versão um pouco mais visionária, corajosa e imaginativa da pessoa que sabíamos ser antes. Então, é um convite a gente se olhar mesmo por dentro, né? A gente pensar como que a gente está e sair dali melhor. Exercitar o pensamento solitário que pode restaurar o espírito.
organizar a mente, identificar medos, ressentimentos e esperanças com calma e clareza. Então, é um chamamento para que a gente, não para a gente sair deprimido desse pensamento, né? Mas de forma que a gente se restaure, que a gente perceba os nossos ressentimentos, as nossas angústias, os nossos medos e as nossas esperanças, os nossos planos, os nossos sonhos. A gente poder observar o que a gente pode transformar dentro de nós com calma e clareza. Então, a gente está tendo tempo para fazer isso. Será que tudo de interessante está em outro lugar, né? Será que nada de fascinante, profundo ou amável pode nos acontecer nesse período de confinamento? Claro que pode, né? O silêncio nos dá a oportunidade de apreciar grande parte do que geralmente vemos sem nunca perceber adequadamente e entender o que sentimos. Então, olha a oportunidade que a gente está tendo, né? Porque isso acontece e a gente vai ver ali na frente que Kardec fala também isso, que a gente muitas vezes não percebe adequadamente o que está acontecendo conosco, a gente não entende o que a gente sente. Então, esse período é bom para que a gente olhe para dentro da gente, para que a gente possa sair desse individualismo, olhar o mundo para fora, não só o nosso mundinho, mas olhar para fora, estar junto com o outro, né? E para isso a gente precisa nos conhecermos primeiramente, para depois a gente abrir essa janela e olhar para fora. E aí, trazendo para o Espiritismo, a gente tem lá Santo Agostinho, que coloca, ele não bota autoconhecimento, né, mas está no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, conhecimento de si mesmo, que ele nos aconselha o que nós devemos fazer e que vai ao encontro de tudo isso que foi falado nessa parte da reflexão relacionada ao autoconhecimento. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvesse feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outros censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Então está lá no Livro dos Espíritos, né, o conselho de Santo Agostinho, como que a gente deve proceder a essa viagem no sofá que a gente pode fazer, né, para dentro de nós. Ela não está toda aqui, eu peguei alguns trechos, depois quem quiser relembrar, é só ir lá na pergunta 919, e ele continua, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, olha aí o que a gente está lá nos flagelos destruidores, que é a nossa chance de progredir, a nossa oportunidade de progredir, vai começar pelo conhecimento de si mesmo. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalheis todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro, ou seja, se tornar um homem de bem, a pena de alguns esforços? Então, é válido a gente pegar um tempinho desse que a gente está tendo em algum momento, que seja no fim de semana, para a gente fazer esse trabalho, esse conselho de Santo Agostinho, que se une aos filósofos, aos sociólogos, o que eles vêm colocando agora para a gente, né? Para a gente poder sair melhor desse momento. E Kardec coloca na nota dessa pergunta, muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Quantas vezes falimos sem suspeitar? Então, esse é o momento. Bem, e para encerrar a apresentação, a palestra, eu peguei esse
uma mensagem, né, aqueles livrinhos, o nome do livro é Coragem, essa mensagem do Emmanuel. Não peguei toda, para não ficar cansativo, peguei alguns pedacinhos que são muito relacionados ao momento que a gente está passando e o que foi falado aqui hoje, né, para nos dar força para que a gente consiga refletir, sair melhor do outro lado, apesar de todos os problemas, dos sofrimentos que a gente passa e que a gente vê os outros passando, então que a gente tenha essa paz na nossa memória e essas reflexões. Então vamos lá. Se creis em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservará o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se creis em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se creis em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se creis em Deus, caminharás sem aflição e sem medo, nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, e em plenitude de vida eterna. Então, gente, eu termino aqui, na impossibilidade de dar abraços e beijos em todos os vãos virtuais, muita paz, que a gente continue se vendo através dessa tecnologia, ouvindo as palavras de Jesus, de Kardec, refletindo, trazendo o nosso pensamento, ânimo, fé, que a gente vai sair melhor do lado de lá. Fiquem com Deus.